Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Klabin Invest, nesse canal que te aproxima dos negócios da Klabin e do mercado financeiro. Eu sou Yolanda Fordeloni, economista e jornalista, tô sempre aqui conversando com vocês, mas hoje num cenário diferente devido à pandemia. A gente resolveu colocar todo mundo nas suas casas para fazer essa edição especial para vocês. Klabin Invest, mais conhecimento para melhores escolhas. Hoje a nossa conversa é sobre um produto que é essencial para a Klabin. Eu estou falando da celulose, que é a base para a produção de diversos itens negociados aí pela empresa. A celulose tem diversos nomes, tem celulose de fibra longa, celulose de fibra curta, celulose fluff, mas se você não entendeu nada, não tem problema, porque o convidado de hoje veio aqui explicar justamente sobre esse mundo. Eu falo com o diretor de negócios de celulose da Klabin, Alexandre Nicolini. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Yolanda. Prazer falar com você. Seja bem-vindo aqui a esse encontro virtual. Obrigado. Nicolini, eu queria que você começasse explicando a diferença entre esses tipos de celulose para quem, enfim, nunca ouviu falar ou ouviu falar que a Klabin tem, mas não sabe muito bem qual que é a diferença entre elas. O mundo de celulose ele é um mundo de um universo muito grande, né? Existem vários tipos de celulose, né? Derivados de madeiras ou de processos de produção diferentes. A Klabin ela se concentra basicamente em 3 tipos de celulose: a celulose de fibra curta, que é feita com eucalipto, a celulose de fibra longa, que é feita com o pinus, e a celulose de fluff, que também é derivada dessa mesma madeira de fibra longa, o pinus, mas utilizada num segmento diferente, que é um segmento de higiene. Vale reforçar que a Klabin ela é a única empresa no Brasil que fornece essas 3 grades de celulose simultaneamente, né, e de forma regular para o mercado. Bom, Nicolini, agora que a gente já entendeu as diferenças entre as celuloses, como é que é essa aplicação na produção? Cada tipo de celulose serve para um produto? Na realidade, a celulose de fibra curta, de eucalipto, e a celulose de fibra longa, que é feita de pinos, ela tem uma aplicação muito extensa, ela pode ser utilizada para vários tipos ou segmentos de papéis, né? Como filtros para café, cadernos, livros. Já a celulose fluff, que é uma celulose um pouco diferenciada do processo de produção, ela é uma celulose utilizada mais no segmento de higiene, basicamente em fraldas, absorventes femininos, produtos de incontinência, filtros de carro. Ou seja, a celulose está no dia a dia das pessoas também, né? Exatamente. Às vezes parece um mundo tão distante, mas no fim a gente acaba vendo a aplicação em diversos produtos. Eu queria que você contasse como é que é a aplicação da celulose em outros mercados que vão além do papel. Bom, na realidade o universo da celulose, como eu disse, é um universo bastante extenso, né? Tradicionalmente a celulose é utilizada em diversos segmentos de papéis e segmentos de higiene, mas também existem outros produtos, como tecidos, por exemplo, que também são derivados de um processo de produção de celulose solúvel, uma das grades que a Klabin não produz hoje, mas que existe. Existe a celulose não branqueada, você tem alguns processos derivados de bioquímicos também, então a Klabin inclusive desenvolveu um produto que é o álcool gel, também tem estudos e desenvolvimentos na área de extração de lignina, produtos que são derivados do processo produtivo de celulose. É um universo grande onde a Klabin vem se desenvolvendo e vem trabalhando nesse processo de diversificação, e várias dessas novas celuloses que estão em processo de desenvolvimento agora passam a serem testadas no mercado. Nicolini, você já explicou sobre a aplicação da celulose nos produtos, mas os investidores também têm olhado essa matéria-prima como matéria-prima no estado bruto, né? Porque afinal a Klabin também negocia celulose, vende aí como commodity. Como é que está esse mercado? Está aquecido? Como é que foi a adaptação para a pandemia? Yolanda, nós temos uma condição de mercado bastante favorável nesse ano 2021. O mercado mundial de celulose ele vem de um ano de 2020 bastante desafiador do ponto de vista da pandemia, que teve impacto em alguns segmentos de papéis, porém de alguma forma compensado por um crescimento no segmento de higiene. Por outro lado,
nós tínhamos uma condição de mercado muito mais difícil, uma sobreoferta de produtos no mercado, estoques em níveis recordes. Essas condições de mercado elas passaram a mudar ao final de 2020 e nós entramos em 2021 com uma condição muito mais favorável, com estoques em níveis mais baixos historicamente falando. Não há sinais de nenhuma desaceleração de demanda no curto prazo. Pelo contrário, né? A demanda está crescendo, o mundo está se aquecendo de novo, né? Correto. E os preços da celulose eles têm se beneficiado de uma combinação de uma oferta mais restrita, uma demanda bastante sólida e, obviamente, houve um boom de commodities de forma geral e a celulose também como uma commodity acabou sendo favorecida por um crescimento mais acentuado de economias como a China, por exemplo, e Estados Unidos, que estão muito fortes nesse momento. Isso para os negócios da Klabin se traduz em mais exportação no médio, no longo prazo? A Klabin já tem hoje um percentual de exportação bastante elevado. Esse ano as vendas para o mercado externo vêm crescendo, muito em função de um dólar desvalorizado. Por outro lado, a gente também não pode deixar de mencionar que a importância do mercado interno, né, do mercado brasileiro para a Klabin. Nós temos uma participação bastante grande no mercado. Isso é resultado de uma estratégia que se iniciou já em 2016, durante o startup da fábrica no Paraná, do Puma. É o maior site da companhia hoje, é um site que está em ampliação, é um complexo industrial bastante tecnológico, deve trazer pelo menos mais 2 máquinas de papel para esse site, sendo que uma delas já está inclusive aprovada e com um startup previsto agora para meados de julho desse ano, uma máquina de Kraftliner e que aumenta em mais de 50% a capacidade de produção da unidade. É uma unidade que ela obviamente se torna um pouco mais complexa, porém comporta 2 segmentos diferentes, tanto a celulose quanto o papel kraft para a companhia. Nicolini, eu queria que você encerrasse então deixando uma mensagem final para quem quer acompanhar o mundo da celulose. Como é que você está enxergando daqui para frente? Acho que vale ressaltar que a Klabin conta com um portfólio de celulose bastante diversificado, ou seja, não está concentrado num único produto. O fato de trabalharmos com pelo menos 3 tipos de celulose, isso funciona como um hedging natural, ou seja, nós não estamos expostos a um único produto ou uma oscilação de mercado que impacta um produto em particular, e isso tem se mostrado uma estratégia vencedora, porque também funciona para a gente como uma fortaleza do ponto de vista de equilíbrio de resultados. Pois é, um portfólio bem diversificado, fruto muito em parte por essa matéria-prima que é tão flexível. Nicolini, de novo não, porque eu não agradeci ainda. Nicolini, muito obrigada por essa conversa, foi super legal conhecer mais desse mundo da celulose, enfim, porque a gente ouve a palavra celulose e imagina uma coisa tão distante, né? E como você bem explicou, tá ali na nossa rotina. Obrigada aí pela conversa. Sem dúvida alguma, eu que agradeço, Yolanda. Um abraço, boa tarde. Bom, como você deve ter percebido, falar de celulose significa pensar no seu uso em diversos produtos que a gente consome no nosso dia a dia. Também significa pensar na celulose como uma commodity que tem um potencial gigante no mercado externo, no momento em que os preços estão em alta. E também significa pensar na celulose como um produto renovável e sustentável. Se você gostou dessa conversa, continua aqui com a gente no YouTube. A gente sempre traz conteúdo que te aproxima da Klabin e do mercado financeiro. Mas se você gosta de ouvir, ao invés de assistir o seu conteúdo, tudo bem, também tem Klabin Invest lá no Spotify. E a gente se vê na próxima conversa.